Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Começando o Virando o Jogo no clima de Natal, né? Muito boa tarde para você. Hoje, dia 3 de dezembro de 2019, o Virando o Jogo ao vivo nos canais 24 e 524 da NET, sempre no oferecimento de Banrisul, grande Banco do Sul, para você também, né, ter o seu 13º aí, você clica no Banrisul, vai lá e sempre tem essa oportunidade. E o Virando o Jogo de hoje no Facebook, facebook.com/rdctv digital, no nosso YouTube, né, RDCTV digital, o Instagram, @RDCTV e também, né, claro, no Twitter, além do site da RDCTV. Participe no nosso WhatsApp 51999 339894, né, o nosso WhatsApp aí na sua tela, o 51999339894. Estão conosco hoje Giovanni Oliveira, Pedro Oliveira e Otávio Hoffman para compor a bancada do Virando o Jogo desta terça-feira. Não sei se a gente consegue rodar o VT do Banrisul, porque o Banrisul é o grande Banco do Sul, o 13º salário, você sabe, passa no Banrisul que você também consegue resolver a situação. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. O Banrisul, né, faz aí a análise do seu crédito e no 13º salário você também consegue, né, adiantar algumas situações. Bom, mais um dia, a dupla Grenal se preparando, amanhã tem jogo importante do Internacional contra o São Paulo, um jogo decisivo e o Inter, né, se preparando para essa partida. O Grêmio podendo rebaixar o Cruzeiro com uma vitória, né, o Tricolor vencendo a Raposa, rebaixa o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro, rebaixaria mais um daqueles times que nunca caíram. 3 times apenas ficariam sobrando, né, dos que não caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro. São Paulo, Santos e Flamengo. O Cruzeiro estava nessa lista, agora certamente aí não estará mais a partir de 2020. Pois bem, assim nós começamos o Virando o Jogo com estas pautas, né, claro, para falar mais aí sobre a dupla Grenal também. Não sei, senhores, se numa segunda-feira à noite tiveram a ousadia, assim como este amigo que vos fala, de assistir Cruzeiro e Vasco. Tortura teria sido um pouquinho melhor, eu acho.
Que jogo horroroso. Eu esqueci do jogo, Que na bom. verdade. Que bom, E aí, Otávio. quando eu comecei a assistir, já estava 1-0 pro Vasco. Eu peguei o finalzinho do primeiro tempo e todo o segundo tempo. É muito sofrido, né? Porque o Cruzeiro lembra muito o Inter, assim, que é a última lembrança que a gente tem de um time grande caindo desse jeito, assim, aos trancos e barrancos, que fica sempre ali a uns 3 pontos de fora da zona, mas que não consegue, porque toma gol, porque perde gols incríveis na cara do Talvez goleiro. tu lembre, todos lembrem, a nossa audiência também, o Cruzeiro, nesse jogo contra o Vasco, teve uma situação idêntica ao Inter em 2016. Se vencesse o jogo, fora de casa, saía da zona do rebaixamento. E não conseguiu. O Inter e Corinthians, né? Foi numa segunda-feira também. Exatamente. Eu vi ontem isso. Quantas Mas sabe que- oportunidades o Inter não teve, né? De Sim. Exato. não se E rebaixar. não conseguia. Eu lembro do jogo contra o Santa Cruz. O Santa Cruz até do Léo Moura. Né, Isso, fora de casa. Não, era no Beira-Rio. Ah, no Beira-Rio, Era no Beira-Rio. o jogo da volta, né? E o que o Inter, se vencesse, sairia da zona. Tava vencendo de 1-0, tomou um gol do Santa Cruz. Então o Inter, assim como o Cruzeiro, tiveram diversas chances. Se tivesse ganho do CSA, que é um adversário inferior, está mais embaixo na tabela do que o próprio Cruzeiro, teria saído da zona de rebaixamento. Mas perdeu. CSA do Argel, que daí, uma hora depois, o Argel resolveu assumir o Ceará. E tem mais sorte que juízo. Não, e Argel. a lista dessas partidas do Cruzeiro é enorme, né? A gente sempre faz o paralelo com o Internacional, que é o mais próximo aqui, e também o mais recente entre os times Claro. grandes. Mas quando a gente olha os times grandes que caíram, Palmeiras, o Atlético, o Grêmio, um pouco mais para trás, é muito semelhante, né? Vocês compararam esse jogo do Cruzeiro com o do Inter contra o Corinthians. Ele me lembrou um pouco, não o jogo em si, mas a postura, o jogo do Inter contra o Fluminense na última rodada também, que vê o time grande contra um outro que tem camisa, mas já não tem nada também, mas tu não enxerga força, parece que não tem como, o time não tem de onde tirar, e me parece que o Cruzeiro está caminhando a passos largos. Né? O discurso o Henrique deu entrevista na saída de campo, e o discurso já era de alguém que está se conformando já com esse destino, assim, de olha, se tem chance a gente ainda vai brigar, mas fica muito difícil. O Orejuela saiu de campo chorando já, o Thiago Neves foi afastado, não deve mais jogar pelo Cruzeiro, os salários atrasados, não tem mais o que fazer o Cruzeiro agora, e o Adilson Batista acho que vai conseguir salvar o Ceará do rebaixamento, porque o Ceará, com todas as dificuldades, do jeito que está conseguindo encontrar um time pior ainda. Pra gente ver como o futebol brasileiro é ridículo nesse quesito, né? Nesse quesito. O Adilson salva o Ceará e rebaixa o Cruzeiro. O Argel rebaixou o CSA, mas vai estar carimbado como técnico que salva o Ceará. Isso, na última rodada, nas últimas Entende? rodadas. Então o futebol brasileiro acaba pagando por essas situações. E o Grêmio vai ter um enfrentamento contra o Cruzeiro, que eu tô vendo até outros times se mobilizarem não pelo Cruzeiro, mas contra o Cruzeiro. Hoje esteve no top aí do Twitter, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, nem os nossos telespectadores, mas eu trago agora a hashtag Entrega Corinthians. Que a próxima rodada é Corinthians e Ceará. E Corinthians, o Ceará joga em casa. Né? Se o Ceará ganhar, o Cruzeiro está rebaixado. Sim. Né? Aí o Ceará... Se o Ceará empatar contra o Corinthians e o Grêmio ganhar do Cruzeiro, o Cruzeiro também está rebaixado. A diferença é de 3 vitórias. Eu ia dizer, o Cruzeiro tem 7, né? Isso. O Ceará tem 10 vitórias no campeonato. Um time que tem só 7 vitórias em quase 38 rodadas merece cair, né? E é o que o Renato falou, não vai ser o Grêmio que vai rebaixar Não, o não Cruzeiro, vai. como não foi o Fluminense que rebaixou o Internacional, ou o Botafogo lá que rebaixou o Grêmio na primeira vez. Não, um time do tamanho do Cruzeiro, ter 7 vitórias em 38 rodadas, bom, 36 até Mas eu acho muito difícil que consiga igual alguma vitória. Aquela listinha em 2016 que o Inter preencheu, a listinha para ser rebaixado. Checklist, né? O Cruzeiro fez a mesma coisa. O fato de ter 3 treinadores, vai chegar ao 4º, na verdade, porque primeiro começou com o Mano, depois foi pro Rogério.
Aí É o o último Abel. foi o Abel e agora o Adilson. O Isso aí. Adilson que assumiu os últimos 3 jogos, que nem Igual o o Lisca, Lisca. que nem o assumiu Lisca. 3 jogos. Mudou o presidente, mudou o presidente não. O Inter tinha o Vitório Pífero, daí chamou a SWAT, que era Isso, o Ibsen com Pinheiro, o Fernando Carvalho pra tentar ajudar. o Newton Drummond. E aí agora saiu esse pessoal lá no Cruzeiro, o Itair Machado, e assumiu o Zezé Perrella. Que é o técnico, o dirigente vencedor, né? Que teve as mesmas declarações infelizes que teve Fernando Carvalho lá naquele acidente da Chapecoense. Então é toda a listinha que o Inter preencheu, que o Inter fez, eu acredito, em 2016, o Cruzeiro está fazendo agora. São coisas muito parecidas uma com a outra. Será que vai ficar para sempre marcado como Internacional um exemplo de como cair? Né? Porque quando o Cruzeiro começou essa temporada só se falava nisso que o Pedro falou, né? No checklist do rebaixamento. Ah, porque o Inter fez isso, o Cruzeiro fez. Ah, porque o Inter fez isso, o Cruzeiro também fez. E foi durante todo o campeonato, né? A história é surreal, né? Porque é quase tudo igual. Mas eu acho que a gente associa muito também, primeiro, por estar aqui na aldeia, né? Claro. E segundo, pela proximidade, exatamente, proximidade de tempo, né? Claro, tem muita coincidência mesmo, né? Até acho que o Cruzeiro tem, não sei se sorte é a palavra, mas uma coisa boa para o Cruzeiro foi descobrir as falcatruas agora. Descobriu Por antes, mais né? que, exatamente, Claro, o Inter foi claro. descobrir 2 anos depois, né? Eu acho que esse tipo de coisa, quanto antes tu descobre, melhor. Mas as coincidências são muito grandes, né? Não, acho que mais do que coincidências é como o Pedro disse. É a fórmula, né? É a fórmula perfeita de como cair. Um time caro, um ano antes. Lembra o Cruzeiro fez um time caríssimo. O mesmo do Inter em 2015. Mesmo do Inter em 2015. Contratou o Anderson, o Lisandro Lopes, E aí, em Nilmar. 2016, foi esse Deus nos acuda. Eu não sei assim, o Grêmio, claro que a gente está avançando um pouco no Grêmio primeiro porque tem essa questão do Cruzeiro, mas o Grêmio não vai ter, na minha visão, nenhuma dificuldade de ganhar do Cruzeiro. Nada. O Cruzeiro que vai perder pro Grêmio, não é o Grêmio que vai ganhar do Cruzeiro, é o Cruzeiro que vai perder por ele Não mesmo. exige muito esforço, exige um mínimo de concentração. Porque as chances vão surgir, porque o Cruzeiro erra muito, tá sempre errando, então assim, o Grêmio tendo a concentração para acertar 3, 4 passes no campo de ataque, vai chegar ao gol E inevitavelmente. o Cruzeiro tá com moral acabado, né? Muitas vezes a gente pensa, principalmente quando a dupla Grenal ainda tá disputando alguma coisa, digamos, se o Grêmio estivesse disputando ainda a vaga, né? O Grêmio já tá garantindo vaga direta. Se tivesse, a gente sempre tem aquela coisa, vai pegar um Cruzeiro desesperado, vai ser difícil. Não tem Não, isso. o Cruzeiro já passou desse ponto. Ele tá acabado, tá em frangalhos, é isso? Já aceitou. O Grêmio, na primeira chance de gol, os caras já pensam, vamos nós perder de novo e ser rebaixado. Lembrando que o Grêmio pega o Cruzeiro depois da eliminação na Copa do Brasil e goleia. Não, Sim. foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro foi o Atlético Mineiro. Atlético Mas Mineiro. também passa o Cruzeiro nessa listagem dos goleados. O Grêmio goleou o Grêmio Cruzeiro goleou lá também, aquele né? Foi show do Everton. É isso aí. Até o Diego Tardelli fez gol lá. É. Show do Everton, né? E ali a gente ainda... O Galhardo deu assistência. A gente ainda momento. teve naquele momento uma, claro, né, por ser o Grêmio e por nós sermos daqui, exaltamos muito o Grêmio, né, por aquilo. Mas talvez a gente tenha deixado de lado um pouco a fraqueza do Cruzeiro, mental, técnica e física, em todos os sentidos. E agora a gente já percebe isso, que se o Grêmio esforçar um pouquinho vai golear de novo, porque o Cruzeiro está em Na frangalhos. mesma linha, eu te pergunto se de repente não se superestimou o Inter na final da Copa do Brasil pelo mesmo fator, a forma que ganhou aqui com maioridade sobre o Cruzeiro, já tinha ganho o primeiro jogo lá. Eu tenho a impressão que isso, Sim. pro Sim, time, né, fez a mesma A coisa. também. a gente usava para o cenário daquela partida muito mais um Cruzeiro que não existia Combalido mais, total, né? que era o campeão da Copa do Brasil, mas do ano passado, que era um time de muita tradição, maior campeão da Copa do Brasil, aquela coisa, mas ignorando o cenário atual, que era um Cruzeiro muito devastado e que o Inter pegou um treinador diferente em cada jogo, né? No primeiro jogo era o Mano e aí no segundo jogo da volta era o Ceni já, se não me engano. Sim, era Na Copa do Brasil, né? E detalhe que chama atenção é que o Cruzeiro começou 2019, vocês vão lembrar, de uma maneira absolutamente diferente. Time invencível, Sim. não perdia para ninguém, não tomava gol. Lembra na Libertadores da América, fez uma primeira fase estonteante. Cai pro River com 2 empates, foram jogos ruins, mas cai pro River. Né? Exatamente, cai pro River com 2 empates, sendo o segundo até
com a superioridade já um pouquinho do River Plate em E relação no ao primeiro Cruzeiro. jogo o Cruzeiro erra um pênalti. Isso, No finalzinho do jogo. Erra lá o pênalti, exatamente, que poderia ter dado a vitória ao Cruzeiro. Se eu não me engano, o VAR era o árbitro principal do jogo era o Rafael Klaus, que não teve o pênalti. Não lembro se foi esse o jogo do River. Acho que foi contra o Boca, não sei se estou me confundindo. Que o árbitro não dá o pênalti, daí o VAR dá o pênalti pro River. Sim, é nesse jogo. Não, foi nesse jogo. É nesse jogo, só não era o Rafael Klaus, mas é nesse jogo. Sim, isso. Nesse Foi um jogo. puxão na camisa. No puxão se na não me engano. camisa, exatamente. Então, tudo isso chama atenção. Né? Vamos ver esse resultado do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, infelizmente, né, para os mineiros aí, para os nossos colegas de lá e também para a torcida da Raposa, estará rebaixado. Tem um mineiro aqui na RDC TV. Ah, é? Ele tem um mineiro, mas ele torce pro Galo. E ele tava falando... Deve estar... Tá feliz. Deve estar louco de faceiro. O Atlético Mineiro, que também Eu se ia salvou, dizer, né? o Cruzeiro tá tão mal que faz a gente ignorar o Atlético Mineiro, que se tivesse, acho, mais umas 10 rodadas, era capaz de lutar Teremos contra o clássico rebaixamento. na Série B, né? No ano que vem, provavelmente, Cruzeiro e E América. E América. Não Porque conseguiu o América subir, não né? conseguiu, mas se subisse o América era histórico. Só para relembrar, o América estava em último na Série B e conseguiu ficar em quinto. Nossa. Ou seja, é histórico, né? Agora, sabe que agora já ficou distante, mas Claro. por um bom período do campeonato a gente tinha dúvida entre o Cruzeiro e o Fluminense, né? Eu até acreditava que o Fluminense, por ter mais experiência em buscar essa vaga na Série B, ia conseguir superar o Cruzeiro. Contudo, é muito triste sempre um time grande, né? Um time de torcida, um time de tradição, disputar a Série B, mas a situação acho que seria muito pior para o Fluminense se caísse, né? O Cruzeiro, com toda a bagunça, com toda a questão política, com tudo, é um time que eu acredito que ainda vai ter mais condições de, assim como o Inter, que subiu aos trancos e barrancos, não foi campeão, mas garantiu sua vaga na Série A, o Cruzeiro se recuperar do que seria no caso se fosse o Fluminense, né? Ou o Botafogo, por exemplo, que tem... Mas é que se o Fluminense caísse, seria por ser um time ruim, né? Seria por... um time Isso que aí. não tem condições. Claro, mas não cumpriria a tabelinha lista, do isso. time, Só que do o time mas, grande. mas a possibilidade de recuperação do Fluminense acho que seria muito menor. É que Eu não sei, eu acho que não, porque o baque do Cruzeiro é muito maior do que o baque do Fluminense. Pode Se o ser. Fluminense cai, justamente por isso, se o Fluminense cai, é um time que... O Fluminense só ia pagar uma conta que tá atrasada é, já. que né? jogou mal. merece até, Mas né? eu acho que o Cruzeiro cai e volta com naturalidade por ser um clube que vai se reajustar desse quesito. Você diminui Desse que- a folha salarial, Isso. ajeita ali um Não, pouco. vai liberar todo e- mundo. Todo mundo que é caro vai sair. Vai E ficar aí, só valorizado e mais reestrutura um pouco o time. Fábio provavelmente fica. Agora, o Fluminense, quando cair, eu vou ser sincero, assim, ó, eu não tenho nada contra o Fluminense. Mas o dia que cair, bem feito. Que tá devendo, né? Tá Claro, devendo. mas o que eu digo é que se caísse nesse momento, a mesma coisa do Mas eu vou te Botafogo, dizer eles que estão numa qualquer situação momento- tão Eu vou precária. te dizer que o Fluminense, quando cair, Não, eu entendo. O que eu falo é da possibilidade de recuperação. O Fluminense, o futebol carioca, tirando o Flamengo, está numa condição tão precária sim. que eu consigo facilmente ver o Fluminense ficando 2, 3 temporadas tranquilo na Série B, se E acostumando tem com um a Série detalhe, B. o Fluminense não tem na sua história agora um Renato, como teve quando foi para a Série C. Lembra que o Fluminense já esteve na Série C, o técnico era o Renato. Né? Então, era um ídolo da história do Fluminense, que estava ali tentando ajudar. Não existe né? mais essa figura. Não existe mais essa figura também. Né? Tudo que é bom no Fluminense já está fora. O Pedro saiu para a Fiorentina, né? O João Pedro já está vendido. Né? E o time que comprou quer revender mais caro e o Fluminense não vai ganhar nada, porque precisa vender. O principal atacante já foi, né? Porque o Johnny Gonzalez já foi para o Benfica. O Luciano veio pro O Grêmio, Luciano foi era o pro artilheiro Grêmio. da equipe também. Exatamente, então acho que é uma série de fatores. O Sesc está trazendo um evento gratuito para você. Michel Teló em Porto Alegre no próximo dia 15 de dezembro. Os fãs de Michel Teló e da música sertaneja terão a oportunidade de assistir a um show do cantor com entrada gratuita. O sistema FEComércio RS Sesc promove a apresentação no domingo, no dia 15 de dezembro, no Parque da Redenção em Porto Alegre, a partir das 6 horas da tarde. Quem for à Redenção poderá aproveitar outras atividades preparadas pelo Sesc para uma tarde muito especial. A partir das 2 da tarde, próximo ao estacionamento da Avenida Setembrina e ao Espelho d'Água, diversos brinquedos estarão à disposição, como touro mecânico, cama elástica e chute a gol.
Haverá também uma escola de chimarrão para todos que querem aprender a preparar o verdadeiro mate gaúcho. Mais informações podem ser obtidas no Sesc do Centro, que fica ali na Alberto Bins, número 665, ou pelo telefone 51 3284 2071. Repetindo, 51 3284 2071. No site, no sesc-rs.com.br/centro, né, ou na página do Facebook, facebook.com/Sesc Centro. A atração integra a agenda do Natal Alegre, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos ao recado do Zafari, que tem a ver com o Natal, porque o Natal é capaz de operar milagres. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. É, o Zafari, né, promove milagres também aí, né, você passa no Zafari e faz o seu Natal muito especial. Falando em milagres, senhores, acho que é um milagre se o Internacional vencer o São Paulo fora de casa amanhã, 9h30 da noite, no Morumbi. Acho que o milagre, eu acho que a coisa mais Inter seria vencer o São Paulo no Morumbi e depois o próximo jogo, o jogo final, que é contra o... Eu esqueci de Do cabeça. Inter? Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro empatar. Empatar no Beira-Rio, estádio lotado, Inter classificado e empata com o Atlético Mineiro. Tu quer me enlouquecer. isso. Já pensou, o Inter vence o São Paulo, só precisa dele para ir para a fase de grupos e não vence. Tá, isso Eu concordo com o Pedro, seria muito Inter. Não, mas seria muito Inter Eu vou há infartar. pouco tempo. O Inter agora é diferente. O Inter não ganha do São Paulo. O São Paulo pode perder para o Inter. Pode ser que o São Paulo consiga perder para o Inter. O Inter hoje não consegue ganhar do São Paulo. Eu não sei, eu vejo muito o Inter jogando bem contra o São Paulo, fazendo o jogo do ano contra o São Paulo. O Zé Ricardo montando um bom time. E daí fica todo mundo fica deslumbrado com o jogo que o Inter teve contra o São Paulo e esquece que tem que ganhar o Atlético. Eu não sei, mas eu imagino muito isso acontecendo. Mas é que o E Inter eu não acho faz que mais grandes jogos. vocês podem me cobrar isso depois, mas eu acho que isso vai acontecer. Mas o Inter não faz mais uma grande partida contra ninguém. O mas- Inter, quando consegue ganhar, é de um jeito... Não, fez um bom jogo contra o Corinthians. Poderia muito bem ter ganho aquele jogo. Teve um bom primeiro tempo e olha lá. né? Mas teve um bom... Teve no, Foi um jogo difícil de assistir, né? Na balança no final, o Inter foi bem. Não foi mal. Tá. Teria merecido a vitória caso tivesse ganho. Seria algo normal se tivesse ganho de 1-0. Mas não ganhou, mas fez um jogo bom. Não dá pra dizer que o Inter só faz jogos ruins. Obviamente, vem de uma sequência ruim, perdeu pro Goiás, empatou com o Fortaleza, mas Não, não, mas é um mesmo time quando que... ganha, a vitória do Botafogo contra o Botafogo também, eu não sei, tá difícil de assistir o jogo do Inter. Né? Isso de fato. O Inter é assim,
Torço muito que o Internacional vá para a fase de grupos por vários fatores. Primeiro, técnico novo, estrangeiro, mudando o time, né? Tudo isso é significativo e pesa. Mas eu não sei, eu não acredito no Internacional vencendo o São Paulo fora de casa, mesmo com o São Paulo vivendo a crise que vive. Um time, né, sem nenhum tipo de ambição, um departamento de futebol sem ambição, eu não vejo isso. E mais, né, o Zé Ricardo fechou o treino hoje e não há indicativos de que substituto, que o retorno do D'Alessandro esteja confirmado ao time titular do Inter. Tem mais esse peso. Se vence fora de casa com o D'Alessandro jogando no time titular, tem como vencer? Não, eu acho que a vitória, a fórmula da vitória tem o D'Alessandro no time, né? Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais ofensivo, porque ele não tem muita coisa a perder, porque hoje o Inter não está na fase de grupos da Libertadores, então perder seria justamente algo natural, perder para o São Paulo, não seria algo demais, assim, fora da realidade. Então, eu, se fosse o Zé Ricardo, até sabendo que ele não fica no Inter em 2020, tentaria algo diferente. De repente a torcida pede o Sarrafiori, talvez ele até pode saber que o Sarrafiori não é um tão bom jogador quanto se fala, mas e mostra para a torcida que ele não é um bom jogador, ou bota o Patrick na esquerda, tira o Wendel, deixa um time mais ofensivo, porque o Patrick tem uma natureza mais ofensiva, mesmo sendo um volante, como lateral ele vai atacar muito mais do que defender. Então eu, se fosse o Zé Ricardo, tentaria algo diferente. Não sei se vai dar certo, pode até não dar certo, mas tenta algo diferente, dá um sangue a mais para esse time. Depois eu tenho uma notícia sobre o Patrick, que vai fazer vocês caírem da cadeira, se vocês pudessem cair dela nesse momento, mas não podem, né, porque estão sentados. Saiu a lista dos melhores jogadores da Libertadores da América do Sul. Jogadores que estão concorrendo à lista do prêmio que o Luan recebeu, por exemplo, o melhor da América. O D'Alessandro também ganhou o Rei da América. Ganhou o Rei da América. O Patrick concorre entre os melhores volantes da temporada 2019 na América do Sul. Paulo Vitor é um dos melhores goleiros do brasileiro, né? Eu ia comentar isso. O Paulo Vitor concorre à bola de prata, né? Isso quando eu critico, às vezes, esse monte de dado, estatística que a gente tem, que o pessoal usa e acha que isso, simplesmente jogar isso, assim, é informação e comprova algo, é por causa dessas coisas, né? A bola de prata usa critérios objetivos. Na última rodada, teve algum aplicativo desde estatística que colocou na rodada anterior do Inter e Fortaleza, eu acho o Wendel como o lateral esquerdo da rodada, por exemplo. Que foi aquele lance que ele entrega na lateral e o Fortaleza fez o gol. Então, assim, aí é brincadeira, né? Isso aí... Podem estar ali, né, na seleção, não vão ganhar, enfim, mas não precisava, né? Não vão ganhar é o que a gente acha, né? Porque para ele já tá na lista, a possibilidade de ele concorrer já é um absurdo, na minha visão. Mas ele ganhar ainda existe. E eu tenho outra para dar para vocês. Aí não é minha informação. Eduardo Cudê pediu a permanência de Patrick no Internacional. Mas isso aí é certo, né? Ele pediu a permanência do Patrick no Inter, pela condição do Patrick técnica para o time. A condição técnica é que me assusta. A condição física e característica de intensidade, essas coisas assim, que fecham muito com o Cudê. Eu não sei se as intenções do Cudê, mas para grupo ele não é um jogador desprezível. É um jogador que serve para ser reserva do Edenilson, para ser reserva, para ser, como eu falei, reserva na lateral esquerda, no momento que precisa. É um jogador que se entra no decorrer do jogo, justamente tem uma intensidade grande, para ser reserva consegue pode mudar ser um pouco. útil. Eu não sei se o Cudê pensa nele como um pilar do time, eu acredito que não. Ele pode muito bem ser um reserva do Edenilson, por exemplo. É melhor ter um segundo volante como o Patrick no banco do que, de repente, outros que a gente tem aqui no grupo internacional. E alguns que a gente conhece, né? Sim. Mas eu fico impressionado quando a gente volta a discutir o D'Alessandro, né? E eu vinha para cá ouvindo o Dupla em Debate, né? E também o debate era o D'Alessandro. Eu acho que ok, a gente pode discutir o D'Alessandro, mas assim, a gente está debatendo o Patrick entre os melhores da América. A gente está... Assim, ok, não coloque o D'Alessandro. Não coloquem. Parede é muito melhor. O Wellington Silva. Não sei quem mais.
né? Eu acho que tem tantas outras peças antes que tem que ser discutidas. Aliás, eu acho que para discutir depois do Alessandro, o Internacional deve ter 1 ou 2, né? Depois o resto tudo tem que vir antes. É que eu acho, eu te entendo, Giovanni. Só que eu acho assim, ó, até quando esta será a realidade do Internacional? Até o Inter conseguir trazer alguém que o substitua, né? Mas vai conseguir? Bom, Precisa conseguir? Precisa, né? Precisa. Eu não sei se precisa, porque, por exemplo, assim, ó, só uma opinião, claro. O Diego Aguirre, em 2015, ele fez bons times com esquemas diferentes sem o D'Alessandro. Mas eu falo até pela qualidade, não só a característica. O time do Aguirre tinha Nilmar, tinha Arangues, o próprio Alex. Mas ele não tinha um cara como o D'Alessandro, por exemplo, né? Não, ok, mas ele tinha qualidade. É o que eu digo, podemos até não falar da característica. Tá, mas então libera o D'Alessandro para D'Alessandro... trazer jogadores de qualidade. Porque o D'Alessandro ganha bem. Eu não tenho nada contra o que o D'Alessandro ganha. Mas é que assim, enquanto o Inter achar que o D'Alessandro é solução para os problemas, sem se livrar dele, não é se livrar, desculpa a expressão mas o Inter até, tentou trazer... mas é liberá-lo para procurar uma outra... Por exemplo, um time que quer renovar com o D'Alessandro é porque entende que o D'Alessandro é titular no Internacional, opção para o elenco. Você teria uma opção, um cara que não joga todos os jogos? O D'Alessandro jogou dos 19 jogos do Brasileirão até aqui, fora de casa, não houve 19, mas eles acontecerão. Até aqui, dos que já aconteceram, o D'Alessandro jogou. Dos que o Inter já jogou fora, faltam 2, são 17, 7. 2 como titular, 2. E jogou 7 no total, isso não dá 50%. Se ele é o craque do time, já pensou o craque do time que não joga 50% fora de casa? Essa é a discussão que a gente tem levando para o outro lado do Luan no Grêmio. Exato. Que é um jogador que o contrato encerrando, um jogador muito caro, que já foi a grande referência técnica do time, que não é mais e não consegue jogar. Não consegue jogar porque lesiona, não consegue jogar porque tem um jogador melhor aparecendo, que é o Jean-Pierre, e quando joga não dá conta do recado. E no D'Alessandro eu vejo um cenário parecido, um jogador que já passou da idade, que não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos, não vai conseguir, que custa caro na folha de pagamento. Eu acho um jogador importante na questão anímica, né, porque é um cara que, agora com o Kudê mais ainda, porque é um amigo pessoal do Kudê, então é um cara que junta o vestiário, que ajuda, enfim, mas que ele... Assim, aí então vamos reduzir um pouco o salário, vamos trazer um cara para ser essa referência técnica. Eu não vejo mais como o D'Alessandro pode ser a referência técnica do time. E ainda assim o Inter pensar em títulos, em coisas importantes. Mas é que tá, eu acho que o Inter tem que buscar alternativas ao D'Alessandro. Só que antes de achar o Luan ou o D'Alessandro caro, eu tenho que achar o Trellis caro, que não jogou. Eu tenho que achar o Richelli caro, eu tenho que achar o André caro, o Tardelli caro, o Galhardo é caro, Paulo Vitor. Quanto o Paulo Vitor custou ao Grêmio? Não, e aí não é só não acho salário. que seria a prioridade, mas acho que o Inter precisa de um jogador de criação, justamente porque o único jogador que o Inter tem de criação não consegue jogar. Eu concordo. E aí você vai jogar um jogo com criatividade, um jogo correndo, um jogo com criatividade, um jogo só com correria. E assim você não vai ser campeão, não adianta. Mas é que depende muito do que o próprio Kudê quer pro Inter. Se ele quer um time de toque de bola, um time no que normalmente ele joga, que tem 2 atacantes, tem essa posse de bola, que troca muito bem a bola, o D'Alessandro, se ele não precisa jogar de uma forma intensiva como ele joga hoje, tendo que marcar, tendo que correr para marcar lateral, ele é um jogador que serve, é um jogador que consegue. Talvez não consiga jogar quarta e domingo, mas consiga jogar quarta, e daí num domingo joga, num domingo não joga, e aí tu consegue trabalhar isso com o D'Alessandro, de repente tu traz um reserva para o lugar dele. Eu acho que passa muito pelo que o Kudê quer para o Inter. Eu não consigo projetar isso, eu não consigo saber o que o Kudê quer para o Inter. Se o Kudê quer um time de tocar a bola, ok. Agora, se o Kudê quer um time que vai marcar, aí bom, aí eu não preciso e nem quero ter o D'Alessandro. Eu preciso de outro meio, um meia que vai marcar, que vai dar um passe, de repente um Sarrafiori, que é um cara mais intenso, é um cara que consegue marcar também. Então passa muito pelo Kudê, não acho difícil de projetar isso. Eu acho que o Inter não necessariamente precisa ir aí trazendo um pouco para esse trabalho do Kudê, de um cara, o Inter não precisa especificamente de um cara de criação, um 10 clássico, né? Essas coisas, o cara que vai correr menos, enfim. Mas o Inter precisa investir no ano que vem
em jogadores que pensam mais o jogo. Jogadores que pensem mais nas ações, que não sejam só pontas que acompanham o lateral ou volantes que destruam a jogada. O Inter precisa investir. Daí a gente fala no setor de criação ali porque é o meio de campo. Mas precisa, daqui a pouco você vai jogar com 2 atacantes, precisa contratar um outro. O Guerreiro é um centroavante que pensa, mas não tem um parceiro para ele que pense também. Verdade? Que finalize bem, que saiba o momento de finalizar, o momento de dar o passe, o momento de puxar a zaga, o momento de jogar a zaga adversária para dentro da área. O Inter precisa disso. Verdade, por isso que eu digo que o D'Alessandro, ele precisa de uma alternativa que não precisa necessariamente ser, como tu mesmo disse, um 10 clássico, mas um jogador que, bom, o Inter vai sair da mesmice, o Inter vai ter alternativa de jogada. Quando tiver com a bola, quando recuperar a bola, vai ter alguém que vai saber a jogada. Exato, só que isso daí, e eu já comentei aqui outras vezes, precisa investir. E, bom, o Inter não tem dinheiro, compreendo, mas eu comentei aqui alguns jogadores, a gente pode passar a tarde listando jogadores que custam ao caixa do clube E que e que não trazem acho resposta. que você junta o salário de uns 2 jogadores do Inter aí que não jogam, Natanael e mais um, e você próprio paga o Trellis, salário o Trellis não de joga. um jogador que Você- consiga render mais. Eu né? nunca vou entender um time que não tem dinheiro e paga R$1,5 milhão pelo empréstimo do Trellis. Eu não entendo. R$1,5 milhão pelo empréstimo do Parede também, né? Ali até comprou 25%. Um dia, quem sabe, venda para alguém. Mas é que os outros 25 custam mais R$1,5 milhão. Mas ainda assim, o Parede é jovem, foi uma aposta. Não, mas se tu O tivesse pago Trellis, só R$1,5 milhão ao Parede sem pagar ao Trellis, Ok, ok, talvez fosse mais ok, né? Mas é que você anuncia para o mundo que você não tem dinheiro e gasta 3 milhões E em você dois investe jogadores mal, que não né? são Isso eu não titulares, entendo também. é caro, né? Pelo menos na minha visão é caro. Eu acho caro. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O ciclo 21 está à sua espera também, né, lá neste final de ano. O professor Leandro Brandão está à sua espera para você poder mudar a sua vida. No ciclo 21 você tem essa oportunidade. Procure informações sobre o ciclo 21 e você também terá a oportunidade de mostrar, né, que tem condições de iniciar 2020 com melhores condições físicas. Lá no ciclo 21, o Rogério Amaral tem frequentado o ciclo 21, né, ele tem conseguido desenvolver algumas questões, tem até, quem sabe, pensado em voltar a jogar futebol. Então você pode passar lá no ciclo 21 e planejando melhorias, o professor Leandro Brandão com certeza vai encontrar uma situação para você. Ciclo 21, né, você procura e vai mudar a sua vida. O ciclo 21, que é cross training, né, não é nem crossfit, é treino com crossfit, cross training, para você também mudar o seu final de 2019 e o início, né, do seu 2020. Falando em 2020, Rafael Veiga, do Palmeiras, é um nome que atrai vocês quando a gente fala assim, ó, Rafael Veiga, atrai? É um nome que atrai, só que é um nome que custa $5 milhões. Eu não acho caro por 24 anos. Ele Só- seria titular, só para o torcedor que está nos acompanhando. É o Grêmio que tem interesse no Rafael Veiga, jogador da equipe do Palmeiras. É um jogador que Ele seria titular no Grêmio hoje? Claro, com certeza. É um jogador que foi muito projetado para os dois times, tanto para o Inter quanto para o Grêmio. Eu até já postei no meu Twitter isso há um tempo atrás, que eu conversei com o diretor do Inter e eu perguntei para ele, olha, o Inter já teve interesse no Rafael Veiga? Ele disse que sim, tivemos. Só que o Rafael Veiga custa $5 milhões, o Inter não tem $500 mil para pagar. Sim. Foram essas as palavras dele. Para o Grêmio é outra situação. Talvez o Grêmio tenha esses $5 milhões, justamente porque está pensando. Acho que foi até tu que trouxe isso, que o mesmo dinheiro que usa para pagar o Tardelli hoje é o dinheiro que pensa em pagar um outro jogador. Isso. Então, de repente, pode ser pago isso para o Rafael Veiga. Mas, de fato, é um jogador que seria titular, pegaria, eu acho que aquela vaga no meio ali, disputaria a vaga com o Jean-Pierre. Talvez... Eu acho até que poderia ser titular ao lado do Jean-Pierre. Eu acho. Não vai ter mais o Everton, né? mas ele Quase certo. ele não é um jogador muito de ponta, né? É um jogador mais Mas de meio. pode mudar o esquema. Mas aí a gente está falando de Renato, né? Mas sem o Everton, ele vai ter que encontrar mas soluções. aí a gente volta de novo para a questão do dinheiro. Claro, são jogadores diferentes, características diferentes. Entendo, o Inter não tem o dinheiro para trazer o Rafael Veiga, mas o negócio que estavam falando com o Ceará era assumir uma dívida de 3 milhões, né? Isso.
Acho que, sobretudo, E mais o no Potker. Rafael Veiga, além de ele ser um jogador bom e útil, é ele ser um jogador novo. 24 anos. O Grêmio precisa de jogadores novos, o Grêmio precisa de jogadores que aguentem. O Grêmio precisa parar de ter que poupar jogador todo jogo, porque tem um jogo mais importante ali na frente. E para isso, só tendo jogadores mais jovens. Porque aí você vai ter, do meio para frente, o Grêmio já tem alguns jogadores, né? Você tem o PP, você tem o Jean-Pierre, tem o Alisson, que é um jogador jovem, soma o Rafael Veiga, poxa, você vai perder pouca qualidade mudando uma peça ou outra, entendeu? Eu acho que o Grêmio ainda tem que investir forte num volante, por causa do Michael, né? Ele deve fazer cirurgia no joelho, mas é um jogador que aí entra na cota dos 30 a mais do Grêmio. Eu acho que defensivamente o Grêmio também vai ter que se reforçar de jogadores mais jovens, porque todo mundo está passando um pouco da idade já, da intensidade alta que o futebol exige hoje em dia. Mas acho que do meio para frente seria uma boa contratação para começar 2020. E o o Palmeiras também vai liberar jogadores. Eles precisam reformular um pouco. É o momento de ficar de olho no Palmeiras, vai pingar jogador para todo lado. O Cruzeiro é outro, né? Que tem que ficar de olho, tem bons jogadores Se o também. Grêmio quer um jogador do Palmeiras, o principal nome para mim seria o Borja, que talvez não seja um grande, um excepcional, o melhor atacante que joga no Brasil, mas é alguém que pode fazer o que o Jael fazia no Grêmio, cumprir a função, um centroavante que faz gol, que dá assistência, que quando precisa Acho que ele viria joga. como uma aposta ainda, porque erra muito gol, às vezes é dispersivo demais, enfim. Isso, se o Grêmio daqui a pouco libera o André, dá para trazer o Borja. Uma aposta traria, Também na minha tem opinião, 24 uma anos. aposta, mas um jogador aí mais jovem, que já fez uma Libertadores brilhante, foi com o Atlético Nacional, e liberaria um jogador como o André, por exemplo, que a gente já viu que Rei da absolutamente América, não né? deu certo. Borja, rei da América. Exatamente, então 2016. acho que é um jogador cascudo, valeria a pena, ainda que jovem, seria um jogador Mandar um grande melhor abraço. que o Grêmio tem hoje. Mandar um grande abraço pro Jorge Hector, né? Tá participando conosco aqui no nosso WhatsApp, né? Falando aqui dos 6 rebaixamentos que o Adilson Batista tem, né? Na São carreira. 6 rebaixamentos? São 6, né? O Grêmio 2004, Vasco 2013, Atlético Paranaense 2011, Atlético Goianiense 2012, Joinville 2015 e o América Mineiro 2016. Bom, contratou especialista, tá bem? É. E o Marcelo Caju, grande abraço aí para ele, Marcelo Caju, né? Nosso telespectador, também um grande parceiro, né? Hoje mais cedo aí até deu informação que o Rafael Veiga já estava fechado com o Grêmio, né? A informação dele. E também agora passando aqui que o Renato deve assinar aí até amanhã a renovação contratual dele com o Grêmio, tendo uma reunião hoje, né? Com o presidente Romildo Bolzan Júnior para fechar essa situação. Então, essas situações que vão acontecendo aí nas próximas horas. Eu não sabia que o Adilson Batista já tinha sido rebaixado 6 vezes, rebaixou o time 6 vezes, mas é um cara que se pode se comparar ao Inter, que o Inter contratou o Guto Ferreira na Série B porque ele era um cara inexperiente em Série B. Então tu está contratando o Adilson porque ele é experiente justamente nessa questão do rebaixamento. Então é mais uma coisa que a gente pode comparar ao Inter. O Cruzeiro parecia sem solução ali, né? O Adilson era o técnico da final da Libertadores 2009 do Cruzeiro, então daqui a pouco também tentou encontrar um ídolo, alguma coisa assim para se reconstruir. Tenta a receitinha. Tenta uma receita para ficar, então fica essa questão. Referência e estágio é no CIE, aprendizagem, programas sociais que transformam vidas. CIE-RS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIE. Vamos ao recado que o CIE tem para você. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Acesse o site do CIE ou então o telefone 3363-1000 ou no site ciers.org.br
para você ter mais detalhes. Lembrando, CIE é uma referência em estágio para você, né, que está procurando aí iniciar a carreira, procurando, né, novas oportunidades. O CIE também é este, né, momento especial, esse lugar especial para você. Falando em novas oportunidades, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver hoje, na verdade de ontem para hoje, a Luverdense, que jogou a Série B contra o Internacional, tem aquele fatídico jogo. Lucas do... Lá em Lucas do Rio Verde, mas tem um fatídico jogo aqui. do Bandeirinha? Isso, tá, do Bandeirinha. lembrei. Tem 5 dias para quitar uma situação jurídica e se não quitar, fechará as portas. Meu Deus. Fechará as portas. Então, procura pessoas que possam ajudar. Até estava vendo no Twitter aqui, o presidente é gaúcho, né? É o Elmute... Não vou me lembrar agora de cabeça aqui, mas até estavam comunicando no Twitter oficial aqui da Luverdense, aqui ó. Temos 5 dias para encontrarmos alguém que possa impedir o fim da Luverdense Esporte Clube. Precisamos do apoio de todos em divulgar o nosso apelo. Não podemos deixar este clube morrer. Twitter oficial da Luverdense hoje informando. Eles têm alguns problemas jurídicos, né? A situação do Luverdense é crítica, extremamente preocupante. Eles colocam aqui nas redes sociais, com o fim do mandato do atual presidente Elmute Lauish, que não pode seguir por causa do estatuto da CBF, o clube precisa formalizar uma nova diretoria e ter suportes financeiros para se permanecer na ativa. Sem a mesma visibilidade e tudo mais do Mato Grosso, em 7 de dezembro de 2019, caso não encontre nenhum interessado em seguir com o planejamento, a Luverdense terá o dia mais triste e melancólico da sua história, quando vai encerrar as suas atividades, né? Então fica essa situação. Até tem algumas pessoas aqui nas redes sociais que colocam, né, que querem ajudar, que se puderem vão ajudar. É uma pena, aí um clube não tem uma grande expressão, é um cenário do futebol que também não tem muita expressão, Mato Grosso, né? Não temos grandes clubes oriundos do Mato Grosso do Sul, né? Mas é uma área do Brasil hoje em que há alguns polos dentro dos próprios estados, com condições financeiras. Mato Grosso do Sul, né? Uma área de pecuária, né? Então daqui a pouco apareça alguém aí interessado, empresário, alguma coisa que financeiramente possa contribuir. Não sei exatamente quem e quando, nem como, mas a gente torce aí que a Luverdense não feche suas portas, né? E fica assim também essa condição. Mais uma informação de ontem também, e aí vocês tomem a reação que quiserem tomar, mas o Paço da Areia, estádio do São José, mudou de nome, né? Não é mais estádio Paço da Areia do Zequinha, né? Do São José. A partir de agora, aprovado em, né, conselho, passa a se chamar Estádio Francisco Noveleto Neto. Ou seja, Chico Noveleto, né? O presidente da Federação Gaúcha que perde o seu poder agora no final do ano. O Luciano Oxman esteve aqui conosco, o novo presidente da Federação Gaúcha. Eu vou ser sincero com vocês. Parece engraçado? Parece. Parece surreal? Parece. Mas bem na verdade eu acho até que é muito justo. Porque hoje o Milton Machado, um baita cara, né, dono das PC de Previdência, né, um baita cara, né, o pessoal todo que comanda o São José tem um trabalho duro, difícil, né? Um trabalho sendo bem está feito. sendo bem feito, mas todo o trabalho começou com o Noveleto. São José não existiria hoje sem o Noveleto. Exato. Ele forçou muitas situações financeiras, estatutárias do próprio clube para ajudar, né? E tinha que tomar todo um cuidado, porque ele era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, então ele não podia se envolver tanto diretamente. E ainda assim conseguiu manter um clube que brigou aí nos últimos 2 anos por vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Infelizmente aí esse ano estava na porta, fez uma baita primeira fase e aí pegou um adversário difícil, foi por pouco, né? Então eu acho justo, assim, pode achar surreal, né? Eu vi muita gente dizendo aí que acha surreal, que acha um absurdo, onde é que já se viu, por quê? Mas aí também talvez não conheça um pouco da história do São José, né? O São José é um clube de bairro de Porto Alegre, né? Não é Grêmio Internacional, é um clube de bairro, e para sobreviver um clube de bairro em Porto Alegre é difícil, porque você Cruzeiro teve que se mudar, né? Cruzeiro teve que se mudar e tem uma história lindíssima em Porto Alegre, né? O Cruzeiro, né? Teve que se mudar, então fica toda essa questão aí. Eu
parabenizo o São José pela decisão tomada, né? Não tem nenhum tipo de relação com o presidente Noveleto, então para mim, né, eu estou falando isso de maneira mais sincera possível, né? Eu sou da Zona Norte, ali do IAPI, onde é o São José, né? Então eu acho bacana, acho justo e acho correto. Claro, fica essa questão aí para o São José na próxima temporada. E mais um detalhe de campeonato de futebol gaúcho, né? O Brasil, que está indo para o seu 5º ano consecutivo de Série B no ano que vem, está mal das pernas, muito mal das pernas. Vai perder o Carlos Eduardo, que foi escolhido o melhor goleiro da Série B, né? O Carlos Eduardo está indo para um outro clube, ou da própria Série B, ou indo para a Série A. Ele tem propostas para deixar o Brasil, e eu não sei o que vai ser do Brasil no próximo ano. Mas pelo menos está perto de renovar com o Bolívar, né? Sim. Pelo menos é uma notícia boa em meio de notícias ruins. O Bolívar, que pegou um trabalho que estava sendo bem feito, como tu disse, antes do Bolívar eram 4 anos na Série B, então não é algo de se desprezar, mas o Bolívar conseguiu traçar o objetivo dele, que era ficar na Série B, conseguiu, e agora, não sei se com planos maiores, eu acredito que o Brasil ainda não consegue aspirar uma ida à Série A, de repente tem que ficar mais tempo na Série B, mas não é algo também muito distante do Brasil de Pelotas, uma conquista, um acesso para a Série A. A gente não pode dizer que hoje é algo distante. De repente, mais um ano de trabalho do Bolívar, um bom campeonato gaúcho. Menos dívidas. Menos dívidas, algumas peças, talvez sem Carlos Eduardo, mas com algumas peças interessantes, alguns jogadores emprestados. Eu acho que a maior fórmula para esses times, não digo de menor expressão, mas que estão na Série B, que estão na Série C, que não tem tantos recursos para contratar jogadores, seja aí num time como o Cruzeiro, num time como o Inter, como o Grêmio, como o Palmeiras, e pedir alguns jogadores emprestados. Alguns jogadores que tu sabe que eles não vão usar, e aí pode conseguir algum jogador por empréstimo. Acho que essa é a fórmula para esses times assim. Maravilha, né? O Virando o Jogo dessa terça-feira, senhores, passou tão rápido que já está no seu final. Foi bom. Né? Eu agradeço vocês pela participação nessa terça-feira. Nós voltamos amanhã, 13h, para falar mais sobre o jogo do Internacional contra o São Paulo, tentar projetar a ideia do que o Inter pretende contra o São Paulo e, claro, né, falar sobre o Grêmio que recebe o Cruzeiro, podendo rebaixar o time de Minas Gerais. Fiquem agora com a programação da RDC TV. Nós voltamos amanhã, 13h. Até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.